Depois de ter ajudado e salvado a mãe da Shinatsu e praticamente conseguido a permissão dela de ficar mais próxima da filha dela, agora só dependia dos dois para esse namoro finalmente se concretizar. Porque estava mais que óbvio que os dois se gostam, mas faltava aquele pequeno empurrãozinho para tudo acontecer, o que acabou vindo direto dos amigos deles, que praticamente os convenceram a falar sobre o assunto namoro. Afinal, a relação dos dois até aqui está praticamente consolidada, faltando apenas os dois assumir a relação, o que claramente iria acontecer logo logo. Mas isso acabou sendo um pouco adiado devido à aparição do pai da Shinatsu, que agora separado da mãe dela, queria levá-la para o lado dele, com sua nova família, para também ficar bem longe do Sato, pelo qual ele não foi com a cara, mas o surpreendente foi ver o Sato proteger a Shinatsu até o ponto de querer levar ela para a casa dele, vendo o estado lamentável que o pai dela estava depois da discussão calorosa deles. E como tudo isso aconteceu, é o que vamos saber agora. Então vamos voltar a falar hoje novamente do mangá Nimane da Boku do Ichiban, que novamente mostrou por que esse casal é sensacional. Então fica aí e vem descobrir tudo o que aconteceu nessa história mais uma vez aqui. E ouve episódio aqui mais uma vez e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratones. Muito bem pessoal, estamos novamente de volta para falarmos de Nimane da Boku em seu 9º capítulo, que realmente não veio para brincadeira, e dessa vez direto ao ponto, em concretizar de vez o namoro do Sato com a Shinatsu. Mas antes disso, eu não sei direito o que aconteceu com o capítulo 8, que conferimos no vídeo anterior, porque no dia que eu fiz o resumo haviam 34 páginas, mas agora a seção do site tem 52, que basicamente deve ter sido um atraso do site, por um motivo que eu desconheço, onde mostrou a Shinatsu passando um tempo na casa do Sato para comer as refeições do dia, enquanto a mãe dela estava internada, e também um pouco da interação dos dois na escola, às escondidas. Estava preparando o terreno para o que viria a acontecer nesse novo capítulo. Mas para que isso não aconteça mais, eu vou ficar de olho se isso vai acontecer novamente nesse capítulo 9, porque se sim, eu iria adicionar o resto no resumo do capítulo 10, ok? Para tirar qualquer dúvida aí. E agora tudo explicado, vamos direto ao que interessa. Dessa vez o capítulo começou direto do clube de basquete que o Sato frequenta, onde podemos vê-lo jogando com seus companheiros, mas dessa vez se sentindo bem diferente, agora jogando com eles desde que ele trouxe a Shinatsu com ele naquele dia. E enquanto descansava no banco, o Aizawa, um de seus poucos amigos fora da escola, ficou curioso se perguntando se aquela toalha era um presente da Shinatsu, o que deixou o Sato surpreso por ele ter acertado em cheio. Mas o que o Aizawa queria saber mesmo era se ele estava pegando a Shinatsu, mas o Sato explicou que eles eram apenas amigos. Amigos se beijando, sei. E já o Aizawa sabia que essa de amigos era só por enquanto, e foi aí que ele viu a tal foto do gatinho que o Sato e o Shinatsu resgataram, que acabou sendo o cupido deles. Então o Sato explicou que o tal gato já havia sido adotado, onde o Aizawa já havia observado que a Shinatsu parecia ter alguns problemas de traumas, igual ao Sato, mas ele não insinuou isso por mal. Ele só queria deixar claro que eles dois combinam muito, e deixar claro que ela não era areia demais para o caminhão dele. E logo em seguida, o outro time que tinha acabado de jogar com eles vieram ouvir a conversa dos dois, depois de terem perdido mais uma partida para eles. E já que o assunto era sobre amor, mesmo que eles fossem um pouco velhos, eles também queriam ouvir, o que deixou também o Sato surpreso por não esperar essa opção deles. E tanto Gen como Makoto deram conselhos ao Sato em como agir para conquistar uma garota. Se bem que não eram lá bons conselhos, mas era um fato que se ele não dissesse claramente o que ele sente por ela, as coisas iriam continuar como estavam. E para encerrar o assunto, o Aizawa deu seu último conselho ao Sato, que em outras palavras, ele deveria parar de procrastinar e dizer de uma vez que gosta dela. E eu concordo. Mas ele não estava falando isso como uma certeza absoluta. Mas ele tinha quase certeza que se ele fizesse isso, ela iria sair com ele. E dessa vez, o Sato prestou mais atenção nessa dica. Enquanto sentada ali em outro banco, estava Shinatsu observando o Sato, pensando consigo mesma que ultimamente o Sato era a única coisa em que ela pensava a cada instante. E nos últimos tempos, a Shinatsu estava um pouco preocupada em sem querer ter deixado a relação dela com o Sato em um estado tão ambíguo, porque mesmo sendo amigos, estava claro que os dois queriam algo a mais, principalmente em momentos a sós dos dois. E sem ninguém na escola para conversar sobre, era mais difícil para ela organizar seus pensamentos. Mas foi aí que a namorada do Aizawa
Akana veio cumprimentar a Shinatsu, ficando feliz que ela ainda estivesse perto do Sato. E por um instante, a Shinatsu tomou um pequeno susto, mas ela falou que sim, eles estavam se dando bem, mas havia algo a mais. E já que Akana havia se oferecido em ouvir a Shinatsu, ela decidiu desabafar um pouco com ela, para saber se querer tocar e beijar alguém era diferente de gostar e querer namorar essa pessoa. E note que até Akana ficou animada ao ouvir isso, por também já ter pensado na mesma coisa. Mas ela explicou que dependendo da pessoa, só poderia ser um sentimento de interesse, mas em outros casos, poderia ser outra coisa. E Akana até achava que a Shinatsu estava namorando o Sato até aqui. Mas ela contou que ainda não, ou melhor, algumas coisas haviam acontecido antes, em seu passado, que a fez agora ter um pouco de medo de namorar. E claro, quem vem acompanhando os vídeos de resumo dessa obra aqui, sabe bem todos os problemas que a Shinatsu teve na época do Fundamental, sendo até forçada por suas amigas a namorar alguns garotos, e assim despertar o desprezo de outras garotas que gostavam dos tais garotos. Mas ainda assim, a Shinatsu estava se sentindo um pouco estranha em querer ficar mais próximo do Sato e fazer certas coisas, sem ainda serem namorados. O que, claro, Akana aconselhou que ela tentasse fazer isso com ele para descobrir o que ela sentia de fato, porque se fosse apenas atração sem um sentimento de amor, ela logo iria saber, e se fosse mesmo isso, só iria se intensificar, porque ela não iria descobrir isso só pensando, só ficaria claro quando ela tentasse. Mas aí, a Shinatsu perguntou que se ela fizesse isso mesmo e acabasse descobrindo que não era amor, o que ela teria que fazer, onde era óbvio que Akana apenas falou que se isso acontecesse, era porque não era para ser. Simples assim. Mas como se tratava do Sato, Akana tinha certeza que os dois iriam ficar juntos, então ela queria saber todos os detalhes. Mas já a Shinatsu não estava disposta a contar tudo, mas ela queria continuar recebendo alguns conselhos dela no futuro. Mas o importante agora era que a Shinatsu sabia que precisava conversar a sós com o Sato. E já era 10 da noite, e o Sato acompanhou a Shinatsu até perto da casa dela, se desculpando por tê-la segurado até tão tarde, mas a Shinatsu deixou claro que tinha ficado porque queria. Então ali os dois se despediram porque ela achava que seria mais difícil deles se separarem se continuassem juntos por mais tempo. Olha a Shinatsu, hein? Mas depois de poucos segundos, a Shinatsu mandou uma mensagem para o Sato, e após encontrar na frente da porta da casa dela, ela estava aflita porque parecia que alguém tinha invadido a casa dela. A porta estava destrancada quando ela chegou e a luz da sala estava acesa, então o Sato pediu que ela ficasse atrás dele e que ela estivesse pronta, se necessário, em ligar para a polícia. Mas ao ouvir o som dentro da casa, o Sato notou que a TV estava ligada, então o Sato perguntou se o pai da Shinatsu havia dito que viria visitá-la, mas só que ela não sabia de nada. Mas já o Sato tinha dado apenas seu palpite, que acabou sendo em cheio, e logo de cara, nos vemos de frente com o pai de Shinatsu bem irritado em ver que aqueles dois haviam chegado juntos naquelas horas, com ele agora querendo saber quem era esse tal rapaz ao lado de sua filha. Prazer, sogrinho, protagonista da história. A Shinatsu ficou confuso pelo porquê o pai dela estava ali, mas ele não queria saber disso. O que ele queria saber é o que ela estava fazendo tão tarde da noite, ainda por cima com um garoto. E para iniciar, ele queria saber o nome do tal garoto, enquanto o Sato percebeu que ele era esse tipo de pessoa. Então o Sato se apresentou como colega de classe da Shinatsu, e o pai dela ficou com aquele ar de julgamento, perguntando logo em seguida o porquê o colega de classe de sua filha estava fazendo naquela hora na casa dela. E no meio disso, o Sato notou que havia algumas latas de bebidas vazias na casa, o que responderia o comportamento hostil do pai dela, que agora queria saber que tipo de relacionamento ele tinha com a filha dela. Mas aí, a Shinatsu tentou interferir, mas o pai dela não queria intromissões, por agora estar falando com ele. E na hora, mostrou as mensagens que a Shinatsu havia acabado de mandar para ele sobre a pessoa que poderia ter invadido a casa dela. Mas o pai dela falou que não havia nada de errado em um pai estar esperando sua filha chegar em casa, em segurança, porque talvez o verdadeiro invasor aqui fosse ele. O cara mandou essa. E já o Sato concordou que esse era um bom argumento, achando melhor que ele deveria ir embora. Mas relaxe que o Sato logo vai dar uma boa resposta. O Sato estava disposto a ir embora se a situação fosse normal. E o pai da Shinatsu continuou com aquele olhar de julgamento no Sato, que em seguida segurou a mão da Shinatsu por trás dele. E já que ele estava ciente da situação,
Agora era a vez do Sato em fazer as perguntas. Em sua mente, ele lembrou de como ele havia saído nervoso do quarto do hospital da mãe de Shinatsu. Então ele queria saber o porquê ele tinha vindo ali, até aquela casa, que não era a dele. E sem falar que ele nem sequer tinha ligado antes. E o pai de Shinatsu claramente estava zangado com a pergunta do Sato, o tratando até mal. E a Shinatsu pediu que ele não fosse grosso com ele, mas ele ordenou que ela ficasse fora disso. E já que o Sato sabia disso, ele imaginou que ele já poderia conhecer a situação da família deles, por conta dos pais dela estarem separados. Mas ele foi bem direto em dizer que ele não deveria interferir na família dele, perguntando até que tipo de pais tinham criado um garoto tão imprudente como ele. E na hora, o Sato lembrou de sua falecida família, mas se manteve firme e perguntou se ele tinha vindo buscar ela, e se sim, pelo bem de quem. Nem a Shinatsu sabia disso, então o pai dela abriu o jogo dizendo que a mãe dela não era apta para criar a Shinatsu, porque tudo que ela fazia era trabalhar e ficar negligenciando o bem-estar da filha deles. E por agora também está deixando um moleque como ele entrar na casa dela, sendo esse outro motivo pelo qual ele não queria que ela tivesse mudado de escola. E com a maior prepotência, o pai dela disse que havia feito tudo por ela, mas ela havia desperdiçado tudo, o que deixou a Shinatsu chocada em ouvir tudo aquilo. O pai dela continuou dizendo que havia dado toda a confiança dele nela, mas claramente isso havia sido um erro. Por agora está ficando fora de casa até o pôr do sol, e também fazendo sei lá o que com esse tal garoto. Então ele perguntou direto ao Sato que queria falar com os pais dele, mas o Sato explicou que os pais dele haviam falecido, o que de início deixou o pai da Shinatsu um pouco sem jeito. E para mudar o assunto, ele voltou a perguntar sobre o que o Sato estava planejando em fazer com a filha dele. E mais uma vez, ele pediu que a Shinatsu viesse morar com ele de novo, porque ela não iria ficar mais sozinha, ela poderia fazer parte da nova família dele, porque isso, na visão dele, era melhor para ela. Mas já o Sato sabia que não havia nada de bom nisso. Enquanto a Shinatsu estava desolada sem entender o que tudo aquilo significava, querendo saber o que iria acontecer com a mãe dela, mas na opinião do pai dela, não seria um problema, porque ele iria conseguir a custódia dela muito fácil. O pai da Shinatsu estava ficando nervoso cada vez mais, e como estava ficando tarde, ele falou que o Sato deveria ir embora. Ao menos ele quisesse que a polícia obrigasse a isso. E bem sério, o Sato contou que ele não precisava chegar a esse ponto, porque ele já estava mesmo prestes a ir embora. Pediu desculpas de antemão, porque ele não iria embora sozinho, porque ele iria levar a Shinatsu com ele, o que claramente o pai dela não estava disposto a liberar. Acabando dessa forma surpreendente, nono capítulo de Nibbana Naboku to Ichiban. Pessoal, com certeza esse foi um dos melhores capítulos da história até aqui. Finalmente foi bom ver alguns personagens secundários ajudando o casal principal, a Karin e na real, começarem a namorar logo, como foi no início, onde agora basta só uma pequena conversa dos dois para que tudo aconteça. Mas infelizmente isso teve que ser um pouco adiado, graças à aparição do pai da Shinatsu, que de mau gosto quer agora levar a filha para morar com ele, acreditando ser bom para ela, mas claramente um pai alcoólatra não parece ser um bom destino para uma filha, e morar junto. E notando tudo isso, o Sato foi um homem de verdade em assumir tudo aquilo e agora querer levar a Shinatsu para a casa dele, até que a mãe dela retornasse do hospital. E isso foi incrível. Eu não esperava que ele fosse tomar essa atitude contra o pai da Shinatsu, mas claramente era o mais sensato dada aquela circunstância. Mas realmente foi muito bom ver ele fazendo isso. Mas agora temos que esperar para ver se o pai dela vai aceitar numa boa, que claramente não é o que vai acontecer, E este foi o resumo de tudo que aconteceu no nono capítulo de Nibbana Naboku, que demorou até um pouco para sair o capítulo, mas que realmente não decepcionou nem um pouco. Então o capítulo 10 promete e muito, com esse confronto do Sato com o futuro sogro. Então se você igual a mim está curioso no que vai dar isso, é só você digitar nos comentários o número 10, para que eu possa trazer a parte 10 do que irá acontecer nesse sensacional desfecho, desse romance que eu sinceramente adoro acompanhar aqui com vocês. Deixe a opinião de vocês, que é muito importante, ok? E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais novo resumo do capítulo 9 de Nibbana Naboku, que eu repito mais uma vez, foi um dos melhores da história até aqui, que promete melhorar na próxima parte. E mais uma vez, se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força.
E se por acaso você não é inscrito aqui, é só apertar aí no botão se inscrever para assim em fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu, boa leitura, tamo junto e fui!